Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E este primeiro momento é especial sempre com a prece. E nós então pedimos a todos que juntamente fechemos nossos olhos suavemente, começando assim harmonizar o pensamento para ouvirmos a palestra que hoje é feita pela nossa querida irmã Patrícia, sob o título de Parentela. Sabemos que sempre os assuntos são muito importantes, porque mesmo conhecidos de todos nós, precisamos diariamente nos empenhar para aceitarmos, para enfrentarmos aquilo que precisamos, sendo jornada, tarefas, solicitada por nós mesmos, como nos esclarece e nos orienta a doutrina espírita. Desta forma, mais uma vez, felizes estamos por aqui estarmos. Obrigada, Senhor, e que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Amados irmãos, todos nós temos parentes, né? Mas qual a diferença entre parente e família? Existe, em termos jurídicos, a diferença, existe nos termos espirituais, a diferença. Mas, basicamente, parente. Parente é aquela pessoa que nós temos vínculo consanguíneo. Pai, mãe, irmão, filho, são parentes. Família, pai, mãe, irmão, marido e mulher, filhos, netos, bisnetos, mas tem amor. Nem sempre vimos famílias unidas. Nem sempre estamos numa família unida. Muitas vezes temos aquele parente que nunca nos fez nada, mas a gente não consegue ter aquele amor que a gente gostaria de ter, o mesmo que a gente tem pelos outros. Aí a gente tolera. E tem até os que nem sequer toleram. Muitas vezes a gente já ouviu aquelas pessoas dizer: eu não sei, eu não me encaixo nessa família, eu acho que eu nasci na família errada. Amados, ninguém nasceu em família errada nenhuma. O plano espiritual é tão perfeito, inteligente, e o Deus Todo-Poderoso é tão bondoso que Ele faz as pessoas nascerem no lugar que elas têm que nascer. Para aprender ou para ensinar, mas todos para evoluírem. O ideal é que o mundo se tornasse uma única família. Isso que o Mestre Jesus veio a nos ensinar. Tem uma passagem que o Mestre Jesus, acho que vocês já ouviram falar, que ele estava lá com os discípulos dele conversando, e chegou um discípulo e disse assim: mestre, estão vindo aí os teus irmãos e a tua mãe, que eram os irmãos dele consanguíneos, aqueles que eram filhos de Maria e José e, consequentemente, irmãos de sangue de Mestre Jesus. E ele olhou para aquele discípulo e disse para todos que estavam no mesmo recinto que ele, que eram os discípulos, as pessoas que seguiam ele. E ele disse:
meu pai, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Estes são a minha família. Todos aqui que pactuam, entre outras palavras, mas ele diz, todos que pactuam aqui com amor a Deus e que me seguem e seguem o reino de Deus, são da mesma família. Mas será que Jesus quis renegar a mãe dele e os irmãos? Não. Ele quis dizer que por mais que ele tivesse o parentesco com Nossa Senhora, com a Maria e com os irmãos, que aliás, muitos dizem os estudiosos que aqueles irmãos consanguíneos não pactuavam com os ideais do Mestre Jesus, sequer o seguiam. E tinham alguns até que eram contrários a ele, que eram favoráveis aos inimigos do Mestre Jesus. Porque eles simplesmente nasceram na mesma família. Para aprender, sim. Para evoluir, sim. Mas eles estavam lá. Já a família de amor eram os discípulos, que não tinham nada de sangue, mas ele considerava com amor. E sabia que o amor deles o considerava muito mais. Porque Jesus amava todos, mas não era recíproco para com os irmãos consanguíneos. E ele jamais os julgou por isso. Aliás, Jesus nunca os julgou a ninguém. Então, quando o homem e uma mulher se unem, têm um filho, filhos, eles são parentes. Mas aí tu vê que eles têm aquele amor, que pactuam com aquele conjunto de decisões. Pode ser diferente um do outro, mas tem amor naquela família, tem união, se unem, se protegem, se ajudam, se apoiam e se gostam de verdade, sem interesses financeiros, políticos, sociais, qualquer que seja, ou conveniência. Se amam de verdade, isso são família. Agora vamos lá. Tem a família espiritual e carnal, ou corporal, como se diz. Quando a gente tem aquele amor que se conquistou nessa vida, quando desencarnarmos, aquele amor que foi mesmo conquistado aqui vai perpetuar, vai continuar. E quando a gente reencarna, que a gente encontra pessoas, às vezes a gente tem amigos que a gente considera mais do que irmãos. Porque quiçá não foram em outras vidas nossos familiares. Pessoas amadas de nossa convivência, espíritos afins, com os mesmos objetivos e finalidades, que também foram pregressas em outras vidas e fomos família. Quando Jesus disse que os discípulos também eram família, porque talvez em outras vidas também os discípulos tinham sido de outros tempos com o Mestre Jesus. Claro, ele era anos e anos e anos e anos, milhões de anos mais evoluído, mas tinha ali aquele povo que o seguia, eles tinham aquele vínculo entre eles. Quando a gente, às vezes, olha para uma pessoa e diz, nossa, mas eu tenho a impressão que eu conheço ela de algum lugar, e sente um carinho, uma coisa, e a pessoa diz o mesmo. Por que não? Não teve outras vidas? E haverão mais vidas. E quando temos aquele parente que a gente não se dá, voltamos para aquela questão, ou para um pai que a gente não se dá, ou para uma mãe, que a gente vê questões aí de pais que brigam com os filhos, filhos que brigam com os pais, ou até aqueles que chegam a vias de pais matar filhos e filhos matarem pais. Porque eles vieram nessa vida para juntos tentar compor aquele amor, tentar criar aquele vínculo. Porque o objetivo, amados irmãos, é que todos criem um vínculo de amor, para que todos tenham mais empatia e compaixão. Sempre quando temos aquele, por exemplo, um filho que a gente ama de verdade, a gente tem uma compaixão, a gente tem uma empatia, e por que não ter também com todos? Porque o legado do Mestre Jesus era que
o planeta Terra se tornasse uma única família, uma família universal. Mas, por enquanto, a grande maioria são parentes e famílias que são unidas por amor, sim, e são unidas que vêm de outras vidas, sim. Mas, no todo, a gente ainda meio individualistas. Não, esse eu não gosto. Esse me passa uma coisa ruim. Por que será? Será que eu não tenho que aprender um pouco com ele? Ou será que eu não tenho que ensinar um pouco a ele? Será que eu não tenho algo que eu possa ajudar ele? Quem de nós não tem um familiar que sempre é aquele familiar com problema, ou com vício, ou problema de questões de caráter, ou porque é muito ambicioso, ou porque é individualista demais, ou um porque não quer trabalhar, ou outro porque simplesmente se jogou a bebida, as drogas. Mas por que ele está naquele lugar lá? Porque alguma coisa a gente tem que aprender e ensinar. A gente tem que ter compaixão, paciência, amor. Não é fácil? Não, ninguém diz que é. É por isso que nós estamos aqui. Porque quando nós estamos lá no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, beleza, olha só, eu vou ser assim, vou ser dessa família, eu quero esse aqui com a minha mãe, meu pai, eles são tão queridos, eu gosto deles, eu vou ser filha deles. Beleza, plano espiritual, isso é ótimo. Mas vamos te botar aquele lá naquela vida que tu não se deu muito bem, ele vai ser teu irmão. Não, mas tudo bem, eu vou porque eu vou aprender a amá-lo e a gente vai juntos trabalhar essa inimizade que criamos em outras vidas. E reencarnamos. Pai, mãe, se unem, nasce a bebê, nasce o outro filho, beleza. Estamos aqui encarnados. Estamos aqui na prática, agora vamos praticar. Com todas as questões terrenas, com todos os vícios, com todas as tentações, porque lá estudar é fácil, bem fácil. Mas na prática, aí é outra coisa. Muitos conseguem. Eu acredito que a grande maioria consiga, mas tem uns que não. E aí depois na próxima vem de novo. E aí aqueles que criam mais inimizade ainda, então vem como mãe, como filho, como pai, mas vem. Porque tem que criar esse amor. Todos nós estamos aqui para o amor. E a única forma é conviver com todos. Então, muitas vezes também a gente está num ambiente que a gente não gosta de uma determinada pessoa. No nosso trabalho, tem aquelas pessoas que a gente gosta, que se afiniza, e tem outras que a gente não suporta. Mas será que eu estou naquele local de trabalho que não deixa de ser uma família, digamos assim, mais corporal, que às vezes a gente convive mais com as pessoas que a gente trabalha do que até com a própria família, né? Será que a gente não está ali por alguma questão? Ou a gente caiu de paraquedas por um acaso? Não, nós não estamos nada por acaso, não existe nada por acaso. Tudo é muito bem organizado. Então eu tenho que aprender com aqueles lá. Pessoas que têm, às vezes, ideias diferentes, objetivos diferentes, evoluções espirituais diferentes, crenças diferentes. Eu trabalho numa empresa que tem umbandistas, espíritas, evangélicos e católicos, mas se convive bem. E vou dizer, quando alguém está sofrendo, todos se unem com o mesmo objetivo de apaziguar aquele sofrimento daquele irmão, seja qual for a crença, e vem com palavras de amor. Amor, 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 amor. Quando há briga, sempre tem quem tenta contemporizar. Então, amados irmãos, tenhamos mais paciência com os nossos familiares, porque nós não estamos, por acaso, no seio deles, ou, ao contrário, eles estão no nosso redor. Sejam eles pai, mãe, irmãos, tios, tias, primos, primas. Nós estamos, os cunhados, os genros, por que não? Porque também tem aqueles casos
de pessoas que às vezes querem muito ter filhos e não conseguem. E aquele espíritozinho tinha que ser filho naquela vida. Como é que aparece? Aparece ou através de uma adoção, ou através de um sobrinho, de um neto, bisneto, de um parente, de alguém que, cuida do meu filho, ou de uma sobrinha, de um sobrinho, e você acaba cuidando. Ou aquela avó que acaba criando o neto. Nada é por acaso. Tudo é uma questão de aprendizagem, tudo é uma questão de evoluirmos juntos com amor, com paciência, com resiliência, sabendo que todos nós estamos aqui para aprender e estamos aqui também com nossas imperfeições, nossos defeitos, nossos vícios, mas que cada um se apoiando, cada um se ajudando, cada um tendo o seu quinhão de amor, isso tudo melhora. Seja qual for das famílias, seja da mais rica, abastada, da mais pobre e humilde. Mas tendo amor, tudo se consegue. Então, esse é o tema do parentela. Para terminar, eu vou só ler um trechozinho que fala exatamente sobre isso, que é no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, sobre parentela corporal e parentela espiritual, que fala o seguinte: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias de laços espirituais e as famílias de laços corporais. Duráveis, as primeiras, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, ou seja, as famílias de laços espirituais, né? Através de várias migrações da alma. E as segundas são as mais frágeis, como a matéria, que se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Então, amados irmãos, eu diria isso, mas tem uma partezinha que agora me passou aqui, deixa eu só colocar para vocês. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços douradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurarem-se em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Acolhei-os, portanto, meus irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Então, todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo navio, que possamos nós nos ajudarmos a enfrentar. Essa era a mensagem, amados irmãos, que tenho a passar a todos e que possamos sair daqui com esse pensamento de os nossos parentes e familiares, quando olharmos com outros olhos, assim como a todos que nos rodeiam. Vamos encerrar agora com esse trabalho de hoje com o passe coletivo. Então, aos queridos colegas, vamos lá e vamos encerrar com uma prece. Enquanto que fazemos a prece, todos possam ficar de forma bem acomodados, ou de olhos fechados, abertos, como preferirem. Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta acolhida. Agradecemos aos mentores espirituais que iluminam esta casa de luz. A todos que estão aqui presentes, os espíritos encarnados e os desencarnados. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos, pelo seu amor, e que todos nós possamos também aprender a amar. Amar os nossos familiares, os nossos parentes, os que estão encarnados e até os que já desencarnaram. Agradecemos por esta
oportunidade. Agradecemos por estarmos aqui encarnados nas nossas famílias e que todos nós possamos mantê-las unidas e com muito amor. Que todos nós possamos fazer a nossa parte. Que seja sempre feita a sua vontade, bondoso Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos, e fiquem com Deus.